Paz do Senhor, bom dia. Deixar uma meditação aqui na palavra do Senhor, que se encontra em Lucas, capítulo 18, versículo do 9 ao 14, que diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto posso. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Uma diferença muito grande, né? Entre duas pessoas que um quer se exaltar, né, por conta das suas obras, das coisas que fazem, e o outro sabe, né, que é totalmente dependente de Deus, é totalmente pobre, é totalmente pecador, e sabe o quanto, né, ser alcançado por Deus significa na vida dele, né? E a gente aprendendo sobre essa parábola contada por Jesus, apresenta um vívido contraste, né, entre aqueles que confiam que serão salvos em função daquilo que fazem ou deixam de fazer, e aqueles que humildemente compreendem que suas obras de nada valem diante de Deus para que mereçam a salvação. Estes apenas se entregam confiantemente a Deus, buscando o seu perdão e sua graça salvadora. A parábola, ela trata da confiança que precisamos desenvolver em relação ao perdão de nossos pecados e de quão importante é a misericórdia de Deus em favor dos perdidos. Muitas vezes nos sentimos debilitadas e induzidas a pensar que somos indignas de orar a Deus por causa da nossa condição pecaminosa, mas precisamos ser impulsionadas a buscar o seu perdão pela compreensão de nossa total dependência da misericórdia divina e também por entendermos que não há outro meio de nos livrarmos da culpa, seja da culpa de alguma coisa, né, de pecados que nós cometemos e da consequência dos nossos erros. Então, tem que ser, né, pela graça, senão pela graça compassiva de Deus. Então, não há como, né, nós nos livrarmos da culpa por pecados, senão pela misericórdia de Deus, pela misericórdia, pela graça de Deus. A misericórdia é um aspecto do caráter de Deus que jamais seria plenamente compreendida se não fosse a entrada do pecado no mundo. A misericórdia divina somente pode ser expressa no seu sentido mais amplo, porque é manifestada àqueles que não a merecem, né? Nós não somos merecedores. Nós somos totalmente indignos, mas mesmo assim, o Senhor, Ele nos ajuda, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de cada um de nós. Precisamos confiar na misericórdia, na misericordiosa graça de Deus, para sermos por Ele justificados. Ser justificado significa ser considerado por Deus como se nunca tivéssemos cometido um pecado. Isto é justificado pela graça por meio da fé. Por isso que muitas vezes, né, as nossas batalhas, nós muitas vezes falamos que nós seremos, a graça do Senhor, né, nos justifica, né, que nós somos justificados pelo Senhor Jesus. Porque muitas vezes, irmãos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos debilitados, né? E eu falo por mim,
porque por diversas vezes eu me vi caída, eu me vi abatida, eu me vi em um momento de fraqueza, literalmente, de desânimo profundo, de vontade de desistir de tudo, de não querer mais prosseguir, de não acreditar que seria possível prosseguir e muitas vezes de acreditar que não é nem acreditar, é desacreditar no agir de Deus na minha vida. E várias vezes eu me vi dessa forma e a graça do Senhor, ela me alcançou. E o amor de Deus me alcançou. Sabe, porque às vezes a gente se rebela, né? A gente fica transtornado com certas coisas que acontecem na nossa vida e nós queremos nos justificar. Nós queremos nos justificar, né? Como eu, muitas vezes, passando por certas coisas, chega até a dizer, ai, mas eu faço isso, eu faço aquilo, tô ali no caminho, tentando, mas não é assim que as coisas funcionam, né? Deus, ele é misericordioso, ele é compassivo e ele sabe a forma de trabalhar na vida de cada um de nós. Então, que neste dia a glória do Senhor possa resplandecer na sua vida e que você possa vir meditar nessas palavras. São palavras simples, mas é a palavra do Senhor, é a verdadeira palavra, né? Que salva, que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que renova, que restitui. E nisso eu acredito que o Senhor, ele é fiel. E não importa as vezes que nós caiamos, não importa as vezes que nós somos debilitados, mas se todas as vezes nós levantarmos com o coração contrito, com o coração quebrantado, pedindo para o Senhor para que ele purifique, para que ele transforme, para que ele limpe, para que ele entre, sabe, com providência na nossa vida, o Senhor, ele é fiel para fazer. Porque o Senhor, ele não vira as costas para nós. Não é da natureza dele. O Senhor é bom, o Senhor é fiel e o Senhor é justo. Que a graça do Senhor te alcance nesse dia e que esse dia possa ser um dia abençoado. Que essa semana possa ser uma semana de notícias maravilhosas, de coisas boas na sua vida, independente do que você esteja passando. Que o Senhor possa te alcançar, te abençoar, em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana, um ótimo dia. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.